que é a exploração das origens desses complexos, né? A gente vai precisar entender que a gente precisa, em primeiro lugar, depois desse reconhecimento, aceitar que este conteúdo faz parte da gente. Esse conteúdo não é um estranho tomando conta do nosso processo. Que isso é uma parte da nossa personalidade que, por algum mecanismo repressivo, foi destacado da nossa consciência, foi destacado do nosso processo e identificado como algo estranho a nós. Então, a gente vai precisar entender, e é o que o Jung falava muito, que a aceitação de si mesmo é o primeiro passo para a cura, né, de um processo, de um complexo sintomático, de um complexo autônomo. Porque a partir da exploração dessa influência que o inconsciente, não só pessoal, mas também como coletivo, e das experiências passadas, de alguma forma, tem espaço central na formação desses complexos, a gente começa a tentar investigar, então, de forma mais profunda, quais são as raízes desses padrões psicológicos. Então, veja bem, a gente não está tentando fazer com que esses padrões não aconteçam. A gente está tentando criar uma relação de identificação com eles, ao ponto de que a gente consiga identificar quando ele está se manifestando. E a partir dessa identificação, tentar conscientemente ou aceitar essa manifestação como ela vem, ou tentar, de alguma forma, realocar ela de uma forma mais saudável. Então, quando a gente está falando dessa influência, desse inconsciente coletivo, dessas experiências passadas, a gente está tentando identificar num conteúdo pessoal algo de coletivo. A gente está tentando trazer para a experiência pessoal uma expansão no sentido de que a pessoa entenda que reconhecer que esse processo é parte dela não necessariamente precisa ser visto como algo que diminui a moral, a validação, ou diz para a pessoa que ela é melhor ou pior por estar integrando esse processo nela. Então, a coletivização desse processo, né, nesse sentido, é para que a pessoa entenda que isso não é um problema só dela, que as experiências elas não são vividas de maneira individual. Então, que se esse complexo atua nela também vai atuar no colega, no amigo, no irmão, na esposa, no esposo, no pai, na mãe, e que todo ser humano vai passar pelas mesmas demandas. Todo ser humano vai passar por esses conflitos morais de identificação com processos de criação da sua personalidade. E que essa integração não está querendo dizer que a pessoa é melhor ou pior por estar integrando esse conteúdo, mas simplesmente para entender que esses processos fazem parte do processo coletivo, do processo de todo mundo. E identificando, então, essas raízes, esses padrões psicológicos, a gente vai trazer uma resiliência para quem está no processo de entender que está tudo bem reconhecer partes da personalidade que talvez ela não esteja confortável em reconhecer que façam parte dela. Que talvez ela se reprimiu a vida inteira exatamente para não reconhecer que isso faz parte dela. Só que o não reconhecimento e a repressão desses processos não traz um desenvolvimento dessa personalidade. Então, a gente precisa entender que essas raízes profundas desses processos psicológicos vão tentar, de alguma forma, ajudar a gente a entender que a fonte desses sintomas pode ser frequentemente o inconsciente. E que, nesse processo terapêutico, tanto o terapeuta quanto o analisando vai ter que entrar em contato e investigar em eventos passados, em traumas, em experiências familiares, em relacionamentos significativos, o que contribuiu na experiência pessoal
para a formação dessa estrutura psicológica. Veja bem, a formação dessa estrutura psicológica, ela vai estar ligada a eventos pessoais, a conteúdos coletivos, que seriam os conteúdos arquetípicos, e a atualização desses conteúdos a partir da vivência pessoal e afetivamente desse indivíduo. Então, quando a gente fala buscar na experiência pessoal o que contribuiu para a formação dessa estrutura, é não só reconhecer qual é o núcleo desse processo, mas reconhecer de que forma ele foi atualizado e de que forma ele pode ter criado essa força de atração tão grande ao ponto de que o complexo se torne autônomo, o complexo consiga agir de forma destacada da nossa consciência. E aí, para isso, a gente vai precisar analisar, talvez, memórias específicas, a gente vai ter que lidar com sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição, ou com qualquer tipo de evento que tenha deixado uma marca significativa na psique. E que essa marca significativa, pelo seu tom afetivo muito doloroso, foi de alguma forma destacado do nosso processo consciente.